A Silvia, irmã muito querida. Silvia nasceu no Rio de Janeiro, carioca, e depois ela foi criada no interior de São Paulo. E depois, quando foi jovem, ela se mudou para São Paulo para estudar. Então, ela estudou administração e direito. E enquanto ela estava estudando direito na Universidade de São Paulo, em 1989, não façam as contas, tá, gente, para saber a idade. Ela foi convidada para o primeiro bate-papo bíblico naquela faculdade. E depois de 2 semanas, ela se tornou uma discípula. E após 6 meses como discípula, ela começou a estagiar na igreja. E desde então, ela trabalha para o ministério. Já são 36 anos trabalhando. Ela se casou com o João em 1990 e os juntos eles foram servir a recém-implantada igreja do Rio de Janeiro. E lá nasceu seu primeiro filho, Johnny. Depois eles regressaram para São Paulo, serviram em várias regiões aqui em São Paulo, e aí nasceu a sua segunda filha, a Nicole. E depois, nos anos 2000, depois de 2000, eles foram servir a igreja em Buenos Aires, na Argentina, e depois para Santiago, no Chile. E lá em Santiago nasceu a sua terceira filha, Juliana. Então, como missionária, cada filho nasceu em um lugar. E para a bênção, né, dela, a todos, e para nós também, é uma bênção quando os filhos dos nossos irmãos se tornam cristãos, né? Todos os filhos se tornaram discípulos de Jesus, né? Então, hoje ela está em Miami, servindo nos últimos 22 anos. A família cresceu. Hoje ela é avó de 3 lindas crianças. E ela continua sonhando em servir a Deus da maneira que ele deseja que ela sirva. Então, a Silvia, ela é uma mulher muito sensível ao Espírito de Deus, muito profunda, muito alegre, divertida, tem uma risada contagiante. Quem conhece sabe disso. É uma pessoa muito simples, de muito fácil acesso, generosa, hospitaleira, acolhedora, muito serva e muito cuidadosa com as mulheres do ministério que ela cuida. E se você está ao lado da Silvia, você vai se sentir amado de uma forma muito especial. E você vai perceber como ela tem um amor que queima por Deus, por Jesus, pela igreja e pelos perdidos. Eu lembro uma história da Silvia muito engraçada quando ela estava no Rio de Janeiro, que ela estava numa janela e viu uma mulher no outro prédio, se não me engano, na piscina. Ela começou a gesticular e chamar a pessoa e mostrar a Bíblia, chamando a pessoa se ela queria estudar a Bíblia. Então, essa é a Silvia, uma mulher cheia de fé, ousada, de amor por Jesus. Então, que nós estejamos com os nossos corações abertos e cheios de sede para aprender aquilo que o Espírito quer nos ensinar através dela. Então, Silvia, a palavra está com você. Boa noite, mulheres. Boa noite a todas vocês. Eu me sinto muito honrada por ter sido convidada para essa conferência de liderança. Eu também sinto uma grande responsabilidade diante de Deus para compartilhar com vocês minha vida com sinceridade, humildade, convicção. Eu amo demais o Brasil e vocês todas, mesmo as que não conheço, as irmãs de Moçambique, de Angola e do Paraguai, vocês são todas minhas irmãs muito queridas. Eu respeito, eu admiro muito a fé que todas vocês têm. Então, para começar, eu gostaria de mostrar a vocês algo muito precioso, meus netos. John Atlas, de 4 anos, Addison, de quase 2, e Aurora, de 4 meses. O menino e a bebê são filhos do Johnny, a do meio é a filha da Nicole, para quem conhece meus filhos. Meu coração derrete só de pensar em meus netos. O mais velho já tem 4 anos, mas eu ainda me derreto quando penso ou quando vejo, mesmo que seja por fotos. Eu posso passar horas vendo as fotos deles. Meu amor queima em mim por eles. E eu acredito que é o reflexo do amor que eu tenho por meus filhos. Mas vai entender isso, é demais complicado. Eu acho que não existe palavras, não existem palavras para explicar, só analogias. Coração derretido, coração que queima no peito, amor que queima. Uma coisa é certa, é algo poderoso que nos motiva a sacrificar, a nos dedicar e dar atenção individual. Tanto é verdade que no começo desse ano,
quando eu fiz uma reavaliação da minha vida espiritual, eu tive que tomar algumas decisões com Deus, porque eu reconheci que eu estava demais distraída, esticada para todos os lados, tentando servir meus 3 filhos, passar tempo com os netos. A verdade é que eles sempre vão precisar de atenção e cuidado. E dedicação à família é bom, é a vontade de Deus, é muito necessário. Mas o que eu reconheci foi que a minha fonte de alegria estava vindo desses tempos familiares e não de Deus. E por isso, minha tendência era de buscar passar mais tempo com a minha família e mais tempo com eles do que com Deus e com a família de Deus. Ficou muito claro para mim que eu estava negligenciando o meu relacionamento com Deus e, consequentemente, negligenciando o meu relacionamento com as minhas irmãs na fé. E com toda sinceridade, em minha mente, meus pensamentos não estavam queimando quando eu pensava em Deus e nos filhos dele. Quando você serve, 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 você já não tem mais energia para servir a mais ninguém, especialmente se você não está caminhando bem próxima de Deus. E isso é a pura verdade. Irmãs, se alguma aqui se sente assim, cansada, distraída, ou sem muito fogo pelo pastoreio, ou seja, em seu cuidado com as irmãs que estão sob sua responsabilidade, eu desejo e oro que as coisas que vou compartilhar vão ajudar a ter um amor que queima para agradar a Deus, em qualquer que seja a sua responsabilidade no reino de Deus. E se seu coração já está ardendo ao servi-lo, então meu desejo é que você continue pegando fogo, espalhando essa paixão por Deus e o povo dele. Eu sou tão agradecida às mulheres que têm estado em minha vida, seja no princípio da minha vida cristã ou seja até agora, depois de 35 anos. Eu não tenho dúvida alguma que foi a providência de Deus que colocou cada uma delas em minha vida. E eu digo mais, se não fosse a dedicação delas, eu não estaria aqui. Através do amor delas, que eu conheço mais profundamente o amor de Deus. Quando o apóstolo Paulo ora em Efésios 3:17, ele diz que estejam arraigados e alicerçados em amor. Assim vocês perceberão juntamente com os santos, juntamente com as irmãs, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo e conhecerão esse amor que excede todo conhecimento. Então, eu posso dizer, minhas irmãs, que a igreja é o laboratório de amor. A igreja é o laboratório de amor de Cristo. Essa é uma conferência de liderança. Então, no meu primeiro ponto, eu gostaria de nos colocar todas na mesma página. E o meu primeiro ponto é o paradigma de um líder no reino de Deus. Eu gostaria que todos nós estivéssemos na mesma página do que é o líder no reino de Deus. E paradigma é a mesma coisa que padrão, modelo, referência. Então, vamos falar do modelo de líder no reino de Deus. Se todas nós fomos chamadas como líderes no reino de Deus, então fomos chamadas para ser servas. Provavelmente você já sabe disso, mas é muito importante relembrar que no reino do nosso Pai, a definição de líderes é contrária à definição que o mundo tem. Jesus é nosso modelo de líder e ele define para nós o que é um líder no reino de Deus, aqui nessa escritura que vocês já estão vendo em Mateus 20, pela nova versão transformadora. Jesus aqui está respondendo ao pedido de Tiago e João para serem os escolhidos para sentar ao lado direito e ao lado esquerdo de Jesus quando ele estivesse reinando. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E eu pergunto a cada uma, qual é seu paradigma de liderança, seu modelo de liderança? É como o de Jesus? Está aqui para servir ou para ser servida? Irmãs, tome um tempo mais tarde para refletir nessa escritura. Eu acredito que precisamos mudar o paradigma, nosso entendimento do que é um líder no reino de Deus.
E se no passado ser líder para algumas significava uma posição de destaque, de importância, como no mundo, o que pode ter causado uma deturpação no real significado do que é um servo no reino de Deus, então agora, com um novo entendimento, devemos passar a ser esse tipo de líder. Somos servas de Deus e, como modelo, temos Jesus. Que honra! E que humildade deve ter no nosso coração para servir nosso rei. Sabe, eu conheço várias das líderes do Brasil por décadas e conheço suas vidas e o sacrifício que elas têm feito durante muitos anos para servir o Brasil, seguir servindo as igrejas do Brasil. Doenças, dificuldades familiares, desafios de vida não as fizeram desistir de servir a Deus. Ainda com todos os altos e baixos, Deus foi fiel em fortalecê-las para que elas pudessem atender ao chamado dele. Ele é sempre fiel. Essa conferência é um grande exemplo disso. O trabalho árduo que nossas irmãs colocaram aqui, dezenas delas, representantes de todas as igrejas do Brasil, não houve doença séria ou outros desafios que as desanimaram em realizar essa maravilha de unir todas nós aqui. E eu as admiro e as agradeço muito por isso. Minhas irmãs, é tão importante não ter só o entendimento e abraçar o paradigma de Jesus quanto à liderança, mas também comunicar claramente esse padrão para a igreja. Por falta desse entendimento, muitos rejeitam a ideia de serem líderes no reino de Deus. E sabe, Jesus não reprovou o desejo de Tiago e de João de serem líderes. Ele só estabeleceu a maneira de chegar lá e o modelo a ser seguido. Ele disse: quem quiser ser o líder entre vocês. E eu penso, e por que não querer? Se você entende que ser líder no reino de Deus é servir a Deus, que privilégio isso é! Como resistir a esse chamado? Você se lembra da primeira vez que você entendeu o que Jesus fez para te salvar? Mais tarde, pare. Pare para relembrar daquela incontida alegria e gratidão que você sentiu. Eu tenho visto muitas que não querem liderar porque elas não se sentem bem ser chamadas de líder ou serem vistas como líder, como uma líder, mas essas mesmas mulheres amam servir. Eu acredito que se elas e a igreja verdadeiramente entendesse o que Jesus disse sobre o modelo dele de liderança, essas mulheres poderiam estar felizes com a oportunidade de serem de terem mais responsabilidades para servir a igreja. Quando eu fiz aquela reavaliação espiritual no começo do ano, eu tomei algumas decisões e metade delas se referia a dedicar meu tempo com pessoas que necessitam conhecer mais sobre Deus e com pessoas que necessitam encorajamento, direções espirituais e ser uma amiga mais apegada que uma irmã, como diz em Provérbios 18. Essas resoluções que fazemos no começo do ano são boas intenções, mas nós não podemos ser pessoas só de boas intenções, precisamos agir e agimos através de nossa fé. E como a gente está falando a respeito de amor, de um amor que queima, esse amor só pode existir e ser transmitido se eu tenho uma fé que respalde esse amor. Como diz em Gálatas 5, fé que se expressa por meio do amor. Irmãs, nosso amor por qualquer pessoa vai fluir do nosso amor por Deus. Se nossa intimidade com Deus não está forte, será muito difícil dedicar-nos de coração a outros. O apóstolo João diz que todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. O apóstolo Paulo instruiu a Timóteo dizendo em 1 Timóteo 1:5, amor procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, quando a nossa fé cresce, nosso amor cresce também, seja por Deus, seja por outros. Como podemos aumentar a nossa fé para ter um coração que queima de amor? Isso nós vamos ver nesse meu segundo ponto, proximidade com Deus. Se queremos ser transformadas, temos que agir, e é isso que estamos buscando aqui ter um coração que queima. Eu preciso desse amor. Então,
Minha decisão diária é engajar-me com Deus de uma maneira profunda, enfoque só nele, na palavra dele, abrindo meu coração com Deus e deixando que ele o suavize, também que ele sensibilize meus ouvidos, ajudando-me a escutar a voz do seu espírito que fala comigo e que quer me dirigir. E eu peço também a ele que me dê um coração para obedecê-lo. Alguns dias são maravilhosos, outros dias me custa mais. Mas a boa notícia é que eu já estou vendo um progresso em minha fé, porque vejo meu coração crescendo em compaixão, no cuidado, zelo. Percebo que as minhas decisões de sacrificar não vêm juntos com pensamentos de reclamação, mas com pensamentos de ofertas. É esse Deus maravilhoso que se sacrificou por mim e que me dá de presente esse privilégio de participar com Ele no plano da salvação de pessoas. Irmãs, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de nós. Mas Ele sabe que é importante para a nossa fé vê-lo fazendo milagres diante de nossos olhos na vida das pessoas, especialmente quando temos orado por elas sem cessar, intercedendo, quando mostramos um real interesse na vida das nossas irmãs, seja passando tempo alimentando-as com a palavra da verdade, ou seja, encorajando e abrindo os olhos delas quando elas não estão enxergando. Irmãs, servindo a Deus dessa maneira sacrificialmente, nós nos sentiremos tão pequenas, mas isso é bom, isso é bom. Nos sentiremos pequenas quando damos conta que Ele nos deixou ver e participar de momentos únicos na vida das pessoas que marcarão a eternidade. Faz sentido isso? Eu tenho certeza que cada uma aqui já teve experiências como essas. E são essas experiências que temos que nos lembrar sempre, ou ser lembradas, porque elas nos trazem, essas experiências, elas nos fazem, quando lembramos delas, elas nos fazem perseverar em responder ao chamado de Deus para servir. Quem que não se emociona em receber inesperadamente uma mensagem cheia de gratidão por você haver sido um instrumento de Deus na vida dessa pessoa? Isso é como receber uma grande dose de fé instantaneamente. Irmãs, ser chamadas para servir é um chamado alto. Não é fácil e eu admito. Líderes são servos de Deus. E como servas de Deus, prestaremos contas a Deus. Por isso, precisamos viver nossa vida como se nossa audiência, quem nos assiste, fosse uma audiência somente de uma pessoa. Ainda que tem muitos nos assistindo, uma só pessoa deve nos importar. Devemos nos importar com o que Deus vê em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida. E Ele vê, e Ele nos recompensa. E Ele vê e se agrada, Ele vê e se compadece de nós também. Ele não quer que nos esgotemos, que nos fatiguemos, Ele nos fortalece e nos dá novas chances para responder ao chamado de servir, porque Ele é o bom pastor. Quero animar, encorajar cada uma aqui que não tem o coração queimando por essa honra de servir, que vá buscar esse fogo ardente, aproximando-se do altar de Deus e deixando que ele derreta seu coração mais uma vez, assim como foi no princípio. Ele é o bom pastor que nos dá tudo o que precisamos. É assim que Jesus se descreve em João 10. Eu sou o bom pastor. Quando eu leio essa escritura do bom pastor, eu imagino Jesus ensinando isso com muita paixão, com um coração que queima de amor por suas ovelhas. E eu recomendo que vocês estudem essa escritura em seus tempos com Deus. É João 10, de 1 a 18, e também Salmo 23. Jesus, como bom pastor, nos conhece e nos chama pelo nome. Ele sabe nossas necessidades, nossas forças, nossas fraquezas. Ele nos alimenta na hora certa. Ele cuida e providencia tudo o que precisamos para que a gente possa ter uma vida em paz, viver uma vida em paz e em segurança. Esse é o tipo de cuidado que ele modela para nós quando ele nos encarrega de cuidar de outras servas dele. O bom pastor não cuida das ovelhas por dinheiro ou por recompensa. Ele realmente se
importa com elas. E todo sacrifício que ele faz pelas ovelhas é por sua própria vontade. A chave que vai transformar nosso coração está no seguinte fato, irmãs. Jesus está igualmente próximo às suas ovelhas, como está próximo ao Pai. Ele diz em João 10, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Paixão. Esse coração que queima não tem a ver com personalidade. Paixão é equivalente à proximidade. Paixão por Deus e paixão pelas coisas do seu reino estão relacionadas com nossa proximidade, com a proximidade que temos com Ele. Seu coração queimará ao, ao pastoreio das ovelhas de Deus, na mesma proporção em que seu coração queima por Ele. Medite mais nesse tipo de pastoreio de Jesus e seja sincera em reconhecer onde você pode melhorar para servir mais como Ele. Que decisões você precisa tomar para o seu coração começar a queimar de novo ou começar a queimar pela primeira vez? E para terminar, irmãs, meu terceiro ponto é o privilégio de ser um servo de Deus. Irmãs, servir a Deus é um privilégio sem fim. Vocês sabem que em Hebreus 1 diz que Deus criou os anjos e os criou para serem servos de Deus? Esses seres celestiais, majestosos, poderosos, que têm poder para destruir regiões inteiras na terra. Na aparição de anjos, pessoas ficavam aterrorizadas, tamanho esplendor que tem esses seres. Mas Jesus os criou para servir aqueles que vão herdar a salvação. Servir é a essência da existência dos anjos. Então, isso significa que quando servimos nossas irmãs, estamos em boa companhia. Estamos na companhia de anjos, porque eles também já estão lá servindo as nossas irmãs, servindo o povo de Deus. Vocês estão entendendo que grande privilégio nós temos? Mas essa ideia de servir ao lado de anjos não deve engrandecer nosso orgulho, pelo contrário, nos deve fazer humildes, porque nem mesmo os anjos, poderosos como são, aceitam qualquer tipo de adoração ou exaltação. E ao contrário, eles estão sempre em adoração a Deus e a Jesus. Deus providencia tudo o que necessitamos e Ele também nos recompensa. Ainda que não merecemos ou precisamos de mais nada para servi-lo, depois de tudo que Ele já tem feito por nós. Mas olhe só o que Ele fala em Lucas 12, começando no versículo 35. Jesus aqui estava falando com seus discípulos. Além das expectativas que Ele tem para os servos dele, Jesus faz uma promessa e vamos ver isso, vamos ler e ver essas promessas. Estejam prontos para servir e conserve acesas suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos que o Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Pedro perguntou: o Senhor está contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega de seus servos para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Por meio dessa escritura, fica claro, irmãos, que Deus tem expectativas e recompensas para os servos dele. Recompensas que somente Deus é capaz de nos dar. Seremos abençoadas por ele. Felizes os servos que o Senhor encontrar. Ele diz que nos servirá. Ele se vestirá para servir, fará que nos reclinemos à mesa e virá servirmos. Imagina isso, que honra, irmãs! Imagina isso demais para minha cabeça. Jesus, nessa passagem, usa a figura de uma candeia que permanece acesa para exemplificar nossa fé viva, sua fé viva, seu compromisso fiel a Ele, sua devoção sincera a Ele.
fé, essa candeia que brilha, a luz que aumenta com a proximidade, a intimidade que você tem com Deus e que vai se expressar por meio dos atos de amor que você oferece às demais no seu ministério. É uma oferta de amor e gratidão. Que a luz da sua candeia ilumine seu exemplo, para que você inspire outras mulheres a servir também. Irmãs, nossa vida deve ser um sacrifício vivo de adoração ao nosso Pai e a Jesus que se sacrificou por nós. Que a vida que você escolha ter irradie o que você tem por dentro, o coração do bom pastor, um coração que queima por Deus e suas ovelhas, até o dia que Ele mesmo receberá cada uma de nós assim. Muito bom, serva boa e fiel. Irmãs, amo muito vocês.